Se você já contemplou sua existência e se sentiu como um mero espectador em sua própria narrativa, como se a família em que nasceu falasse uma língua que seu coração jamais compreendeu plenamente, ou como se o amor que buscou incessantemente sempre ecoasse em frequências ligeiramente fora de seu alcance, saiba que isso não ocorre por você estar deslocado, ser inadequado ou fundamentalmente falho. A verdade é que sua alma recorda o que sua mente consciente esqueceu. Você não aterrissou nesta vida por um acaso do destino. Você chegou por uma escolha deliberada. Uma escolha feita para além das fronteiras do tempo. Para além da densidade da matéria, no silêncio sagrado que permeia o intervalo entre vidas. Se sua infância pareceu um ensaio para uma peça teatral para a qual você nunca fez audição, se seus relacionamentos ressoam mais como ecos anímicos de experiências passadas do que como começos verdadeiramente frescos e inéditos, entenda que isso não é um equívoco cósmico. É, na verdade, um alinhamento perfeito. Seus pais, seus irmãos, seus amores, nenhum deles é um acidente em sua jornada. Eles são espelhos multifacetados, mensageiros portadores de sabedoria e catalisadores de transformação. Você escolheu cada um deles como um portal, uma passagem para o aprendizado e a evolução. A ideia de que escolhemos nossos pais antes do nascimento pode, à primeira vista, parecer irracional, beirando o absurdo, especialmente para aqueles que vivenciaram dor profunda, abandono devastador ou traumas excruciantes no seio familiar. No entanto, quando nos permitimos transcender as limitações da mente física e adentramos a consciência expandida da alma, começamos a compreender que a escolha de nossos pais não é acidental, cruel ou aleatória. Pelo contrário, é um processo deliberado, intrincado e espiritualmente preciso, orquestrado com uma sabedoria que transcende nossa compreensão linear. Nossos pais não são meramente os portadores de nosso corpo físico, os veículos genéticos que nos trouxeram ao mundo. Eles são, de forma muito mais profunda, os portais energéticos através dos quais ingressamos nesta dimensão terrena. Seu material genético, seus padrões emocionais arraigados e suas histórias não resolvidas, todas essas complexidades formam o próprio terreno que precisamos atravessar para nos recordarmos de quem verdadeiramente somos em nossa essência divina. Do ponto de vista espiritual, a alma existe em uma dimensão atemporal, um espaço de consciência pura, onde observa os padrões de inúmeras encarnações passadas, presentes e futuras simultaneamente. Nesse estado expandido de percepção, a alma avalia meticulosamente quais lições permanecem incompletas, quais aprendizados ainda não foram integrados e quais capacidades espirituais precisam ser desenvolvidas ou aprimoradas. Ao contrário do que muitos acreditam, a alma não prioriza o conforto, a facilidade ou uma vida isenta de desafios. Seu anseio primordial é pela evolução, pela expansão da consciência e pela queima das ilusões que nos mantêm presos a ciclos de sofrimento. A alma anseia por crescer, por se tornar mais luminosa e mais consciente de sua natureza divina. E assim, ela busca ativamente as circunstâncias, os cenários e os relacionamentos que a desafiarão, a refinarão e a despertarão para sua verdadeira magnificência. Uma das maneiras mais poderosas e eficazes pelas quais a alma realiza essa busca é escolhendo um sistema familiar que contenha as condições precisas e necessárias para que essa evolução ocorra. Os pais que escolhemos representam muito mais do que indivíduos isolados. Eles personificam verdadeiros projetos vivos de frequência emocional, sistemas de crenças profundamente enraizados, padrões comportamentais repetitivos e heranças kármicas que atravessam gerações. Nossa escolha de família não é feita isoladamente, num vácuo. É um ato colaborativo, realizado em conjunto com guias espirituais, conselhos de anciãos sábios e, frequentemente, com as próprias almas de nossos futuros pais. Essas discussões profundas e significativas ocorrem antes do nascimento,
no que algumas tradições ancestrais denominam intervida, uma dimensão de transição entre as encarnações, um espaço de planejamento e realinhamento. Nesses encontros sagrados, acordos anímicos são firmados, papéis são aceitos com amor e consentimento, e uma complexa coreografia de amor, desafio e aprendizado é meticulosamente elaborada. Mesmo quando o acordo envolve experiências de dor, abandono, doença ou privação, ele nunca é uma forma de punição. É, antes, uma manifestação da arquitetura divina, projetada com precisão para servir a um despertar maior, a uma compreensão mais profunda do amor e da unidade. No nível psicológico, a criança herda muito mais do que apenas os genes de seus pais. A criança absorve o resíduo emocional dos pais, particularmente da mãe durante o período de gestação. A ciência moderna, através de campos como a neurociência e a psicologia perinatal, começou a desvendar como o trauma, o estresse e até mesmo o medo vivenciado pela mãe podem influenciar profundamente o sistema nervoso em desenvolvimento do feto, moldando sua resposta ao mundo mesmo antes do nascimento. Este conceito, que os sistemas espirituais ancestrais compreendem há milênios, encontra agora um eco surpreendente no campo da epigenética. A epigenética é o estudo de como as experiências emocionais e as condições ambientais podem afetar a expressão gênica, ativando ou desativando certos genes sem alterar a sequência de DNA subjacente. Em outras palavras, não herdamos apenas o que nossos pais vivenciaram objetivamente. Frequentemente, herdamos a maneira como eles responderam à vida, seus mecanismos de enfrentamento, seus medos e suas alegrias. O que a alma compreende, com sua vasta perspectiva, é que este DNA emocional, esta frequência invisível e silenciosa que permeia o ambiente familiar, é um ingrediente-chave em sua missão evolutiva. Se a alma escolheu aprender a resiliência, ela pode optar por pais que são emocionalmente indisponíveis ou distantes, forçando-a a descobrir e cultivar sua própria estabilidade interior, sua força inabalável. Se a alma está em processo de curar uma ferida de impotência originada em uma vida passada, ela pode escolher um pai dominador ou excessivamente crítico, proporcionando as condições exatas para o redespertar de seu poder pessoal e sua capacidade de autoafirmação. Essas escolhas não são feitas a partir de um impulso masoquista ou de um desejo de sofrimento, mas sim de uma perspectiva de maestria. A alma não é ingênua. Ela sabe que a personalidade, o ego que se forma nesta vida, irá inevitavelmente experimentar dor e desconforto. Contudo, a alma não mede o crescimento em termos de conforto ou facilidade. Ela o mede em luz, em amor, em expansão da consciência, em realização de seu potencial divino. Às vezes, escolhemos pais com os quais já tivemos vidas passadas. Essas podem ser configurações de emaranhamentos kármicos, onde uma dinâmica específica precisa ser completada, resolvida ou reequilibrada para que todas as almas envolvidas possam seguir adiante. Uma mãe que, em uma encarnação anterior, foi uma criança necessitando de cuidados, pode agora retornar como a cuidadora de seu antigo pai ou mãe, invertendo os papéis para aprender novas facetas do amor e da responsabilidade. Um irmão nesta vida pode ter sido um rival ferrenho, um amante apaixonado ou até mesmo um inimigo implacável em outra existência. Essas trocas de papéis não são caóticas ou arbitrárias, são guiadas por uma inteligência divina, uma sabedoria cósmica que orquestra cada detalhe para o máximo aprendizado e cura. Os relacionamentos nos quais nascemos não são aleatórios, são ecos de histórias inacabadas, escritas com a esperança renovada de que, desta vez, o final será diferente, mais amoroso, mais consciente. Para aqueles que vivenciaram danos profundos nas mãos de seus pais, abuso, negligência, crueldade, este ensinamento pode inicialmente parecer invalidante, quase como uma culpabilização da vítima.
No entanto, é crucial compreender que escolher um pai ou uma mãe não significa escolher ser abusado ou prejudicado. Significa escolher nascer em uma matriz energética específica, um campo de possibilidades onde tais experiências dolorosas podem de fato existir. O objetivo não é o sofrimento em si, mas a oportunidade de transcendê-lo, de encontrar força na adversidade, de transformar chumbo em ouro. Em alguns casos, a alma pode adentrar um sistema familiar particularmente difícil, com a nobre missão de quebrar um ciclo geracional de abuso, vício, violência ou silêncio opressor. Ao fazer isso, essa alma se torna uma libertadora, não apenas para si mesma, mas para toda a sua linhagem ancestral, curando feridas que se estendem por gerações. A cura raramente é um evento puramente pessoal. Ela reverbera para trás e para frente através do tempo, tocando e transformando o passado e o futuro. Quando pensamos em almas gêmeas, a maioria das pessoas instintivamente imagina parceiros românticos, o grande amor de suas vidas. Mas, na verdade, alguns de nossos contratos anímicos mais profundos e significativos não são com amantes. São com aqueles ao lado de quem nascemos, nossos irmãos e irmãs, quer sejam nossos companheiros mais próximos e confidentes, estranhos, distantes com quem mal temos contato, ou mesmo rivais ao longo da vida. Os irmãos que escolhemos antes do nascimento nunca são acidentais. Eles fazem parte de uma constelação de almas que retornam conosco através de múltiplas existências, tecendo juntas uma tapeçaria complexa e sagrada de crescimento, cura e recordação mútua. Da perspectiva da alma, a vida não é uma missão solo, uma jornada empreendida em isolamento. Nós encarnamos ao lado de um grupo familiar de almas, companheiros de jornada que se revezam em diferentes papéis ao longo das vidas. Em uma existência, alguém pode ser seu irmão leal, em outra, sua filha amada, sua mãe protetora, ou até mesmo seu adversário desafiador. Esses grupos de almas, ou famílias de almas, movem-se juntos através de dimensões e períodos de tempo, apoiando a evolução uns dos outros ao encenarem temas-chave, lições cruciais que precisam ser aprendidas e integradas. Nós escolhemos esses companheiros não apenas por um profundo amor e afinidade que transcende o tempo, mas também por necessidade evolutiva. Nosso crescimento individual depende intrinsecamente do atrito, do apoio, do reflexo e do desafio que somente essas almas específicas, com suas energias e histórias particulares, podem nos proporcionar. Os irmãos, em particular, oferecem uma dinâmica energética única e poderosa. Diferentemente dos pais, que geralmente carregam um papel de autoridade e representam a estrutura do passado, as tradições e os condicionamentos herdados, os irmãos são frequentemente nossos pares, nossos contemporâneos. Eles são espelhos diretos do eu, nascidos no mesmo ambiente familiar, influenciados por circunstâncias semelhantes, e ainda assim, muitas vezes respondendo a essas mesmas influências de maneiras radicalmente diferentes. Esse contraste não é uma coincidência fortuita, é cuidadosamente projetado pela sabedoria da alma. Quando uma alma escolhe um irmão, está escolhendo um ponto de reflexão, outra alma que caminhará ao seu lado, seja harmoniosamente ou em tensão, a fim de destacar aspectos não curados do eu, padrões inconscientes que precisam vir à luz para serem transformados. Do ponto de vista espiritual, os irmãos frequentemente personificam expressões opostas ou complementares de um tema kármico compartilhado. Por exemplo, dois irmãos podem nascer em uma família onde a expressão emocional é severamente reprimida ou desencorajada. Um deles pode se tornar altamente expressivo, talvez até volátil e dramático, como uma forma de compensar a falta de expressão no ambiente, enquanto o outro pode se tornar emocionalmente fechado, retraído e incapaz de conectar-se com seus próprios sentimentos ou com os dos outros.
Cada um está explorando um lado diferente da mesma ferida original, e através de suas interações, sejam elas nutritivas e solidárias ou antagônicas e conflituosas, eles inconscientemente provocam crescimento um no outro, desafiando as defesas e convidando a integração. A alma vê essa dinâmica não como um conflito destrutivo, mas como um processo de refinamento, uma oportunidade de lapidação. Ela utiliza o laço fraterno para expandir o coração, fortalecer a vontade, desenvolver a compaixão e romper com padrões herdados que não servem mais ao seu propósito evolutivo. Se esse tema desperta seu interesse, o e-book do canal Esoterismo Sem Mistérios, a Linguagem do Invisível, fixado no primeiro comentário, aprofunda esse conhecimento com ainda mais clareza e sabedoria. Vamos continuar. Em muitos casos, as almas concordam em encarnar como irmãos, especificamente para equilibrar dinâmicas não resolvidas de vidas passadas. Por exemplo, uma alma que em uma existência anterior traiu ou prejudicou gravemente outra alma pode agora retornar como seu irmão ou irmã mais novo, colocado em uma posição de dependência, inocência e vulnerabilidade. Essa inversão de papéis oferece uma oportunidade sagrada para o perdão genuíno, a reparação energética e a restauração da harmonia entre essas almas. Esses arranjos não são punições divinas, são convites espirituais, chances preciosas de reescrever histórias antigas com novos níveis de consciência, amor e compreensão. Alguns irmãos veem a vida como verdadeiros companheiros de alma, oferecendo um amor profundo, incondicional e uma solidariedade inabalável. Esses relacionamentos frequentemente parecem atemporais, como se existissem desde sempre. Desde tenra idade, pode haver um senso de compreensão mútua profunda, uma conexão quase telepática, ou uma inexplicável proximidade e afinidade que desafia a lógica. Estes são sinais claros de que o vínculo foi nutrido e fortalecido ao longo de muitas vidas. Tais irmãos não são apenas âncoras emocionais que nos oferecem segurança e conforto. São também aliados espirituais, que nos ajudam a lembrar quem verdadeiramente somos em nossa essência, incentivando-nos a seguir nosso caminho de alma, e frequentemente encarnam juntos durante vidas particularmente desafiadoras para oferecer apoio mútuo e força. Por outro lado, existem irmãos que parecem completamente desconectados, quase como estranhos vivendo sob o mesmo teto. Alguns mal se falam, mantendo uma distância fria e formal. Outros se sentem mais como inimigos declarados, envolvidos em disputas e rivalidades constantes. Isso também tem um propósito espiritual. Às vezes, a lição espiritual reside precisamente no desapego, no estabelecimento de limites saudáveis ou na libertação de expectativas idealizadas sobre como o relacionamento deveria ser. Nem todo laço fraterno é destinado a ser harmonioso e afetuoso. Alguns existem para espelhar o abandono, para testar a capacidade de perdoar a si mesmo e ao outro, ou para atuar como catalisadores para a independência e a autossuficiência. Em tais casos, a alma escolhe um irmão que desempenhará um papel disruptivo ou contrastante, a fim de estimular o crescimento interno, forçando-nos a olhar para dentro e a encontrar nossos próprios recursos. Essas lições são frequentemente sutis, invisíveis ao mundo exterior, mas profundamente transformadoras internamente, moldando nosso caráter e nossa resiliência. Há também casos em que um irmão é perdido cedo na vida, seja através de um aborto espontâneo, morte prematura na infância ou um profundo e doloroso afastamento. A ausência de um irmão pode deixar uma marca emocional profunda, um vazio que ecoa ao longo da vida. Mas isso também serve a um propósito maior. A alma do irmão perdido pode ter escolhido uma encarnação curta para cumprir um ato kármico muito específico, para semear uma semente de transformação ou para iniciar um despertar espiritual na família através da experiência da perda e do luto. Em alguns casos,
Essa alma pode retornar mais tarde como outro filho na mesma família, ou mesmo como uma pessoa significativa fora do círculo familiar, mantendo um laço energético sutil. A conexão continua, mesmo que a presença terrena não perdure. É importante notar que nem todos os nossos irmãos de alma nascem no mesmo lar ou compartilham laços de sangue conosco. Às vezes, nossos irmãos de alma mais íntimos não são biológicos. Eles podem aparecer em nossas vidas como amigos leais que se tornam família, colegas de trabalho com quem desenvolvemos uma profunda afinidade, ou mesmo rivais que, paradoxalmente, nos impulsionam a crescer. O vínculo energético com esses irmãos de alma é inconfundível. Eles refletem uma assinatura anímica similar à nossa e frequentemente entram em nossas vidas durante períodos de intensa transformação, crise ou despertar. Assim como nossos irmãos biológicos, eles carregam chaves para aspectos esquecidos de nós mesmos, muitas vezes despertando dons adormecidos, reacendendo paixões esquecidas, ou nos forçando a confrontar medos ocultos e sombras não reconhecidas. Quando os encontramos, podemos sentir uma familiaridade instantânea, uma sensação de reconhecimento profundo, como se estivéssemos retomando uma conversa que começou muito antes desta vida. A própria ordem de nascimento também é uma escolha espiritual, um elemento do contrato anímico. Uma alma que escolhe encarnar como o filho mais velho pode estar buscando explorar temas de responsabilidade, liderança, pioneirismo ou a sombra do controle e da necessidade de perfeição. Um filho do meio pode estar trabalhando questões de invisibilidade, a necessidade de ser um pacificador, o sentimento de não pertencimento ou a constante comparação com os irmãos. O filho mais novo pode estar aqui para personificar a liberdade, a rebelião criativa, a alegria, ou para quebrar ciclos geracionais de rigidez e conformidade. Até mesmo gêmeos, apesar de compartilharem o mesmo momento de nascimento e ambiente inicial, possuem energias e intenções distintas, frequentemente desempenhando papéis kármicos espelhados ou complementares, cada um explorando facetas diferentes de um mesmo tema ou aprendizado. A ordem de nascimento não é, portanto, um fator aleatório. Reflete a estratégia da alma, a maneira como ela planeja vivenciar o crescimento dentro de uma constelação familiar particular, utilizando a dinâmica específica de sua posição para catalisar as lições escolhidas. Quanto mais fundo olhamos para essas dinâmicas, mais claro se torna que nossos irmãos não são simplesmente as pessoas com quem crescemos, compartilhando brinquedos e disputas. Eles são arquétipos espirituais em nossa jornada. São ecos de nós mesmos, escritos em corpos diferentes, vibrando com lições complementares e, por vezes, contrastantes. Quer nos tragam alegria imensa ou dor profunda, proximidade reconfortante ou distância desafiadora, eles estão lá para nos ajudar a despertar, para nos mostrar facetas de nós mesmos que precisam ser vistas, curadas e integradas. Sua presença, ou mesmo sua ausência, faz parte intrínseca da história de nossa alma, um capítulo essencial no livro de nossa evolução. Curar os relacionamentos fraternos, portanto, vai muito além de simplesmente resolver feridas da infância ou ressentimentos passados. Trata-se de reconectar-se com o contrato sagrado que os uniu, com o propósito maior que fundamenta esse laço. É sobre honrar a imensa coragem que duas ou mais almas demonstram ao descerem a este mundo denso e desafiador para encenar lições que podem ter ensaiado por muitas vidas. E mesmo quando a reconciliação não é possível no plano físico, devido a circunstâncias intransponíveis ou a recusa de uma das partes, ela ainda pode ser alcançada energeticamente através do perdão, que é, antes de tudo, uma liberação interna, da intenção amorosa, da oração e da compreensão compassiva do papel que cada um desempenhou no drama sagrado da vida do outro. A noção de que escolhemos nossos parceiros românticos antes do nascimento
pode parecer contraintuitiva em um mundo que frequentemente romantiza a ideia de encontrar o amor por acaso, como um golpe de sorte ou destino cego. No entanto, a realidade espiritual sugere que a atração romântica é, muitas vezes, um magnetismo poderoso baseado em forças inconscientes profundas e contratos anímicos pré-existentes. Quando somos atraídos por alguém, geralmente há muito mais em jogo do que uma mera química superficial ou compatibilidade de interesses. A atração é, em sua essência, uma ressonância energética, uma força invisível que puxa duas almas que estão, de alguma forma, destinadas a se encontrar para cumprir um propósito mútuo. Essas conexões frequentemente não são aleatórias, são intencionais, predestinadas pela consciência superior de nosso ser, como parte de um plano maior para nosso crescimento e aprendizado. As dinâmicas entre dois parceiros românticos podem, com frequência, espelhar de forma impressionante os temas não resolvidos dentro de cada indivíduo. Um parceiro pode, inconscientemente, espelhar um medo profundamente arraigado de abandono no outro, reativando feridas antigas. Enquanto isso, o outro parceiro pode trazer à tona questões de poder e controle, desafiando o primeiro a encontrar sua voz e sua força. Esses desequilíbrios e desafios não são acidentes ou azar no amor. São convites preciosos para a cura, oportunidades para que ambos os indivíduos confrontem suas sombras, integrem aspectos negados de si mesmos e evoluam juntos. Considere a ideia da chama gêmea, um conceito que se origina em antigos ensinamentos espirituais e que ganhou popularidade em certos círculos. As chamas gêmeas são frequentemente concebidas como duas metades de uma única alma, divididas ao longo de muitas vidas, cada uma carregando uma parte da essência original da alma. Quando as chamas gêmeas se encontram, podem sentir uma conexão imediata, inexplicável e avassaladora, como se estivessem retornando ao lar após uma longa jornada de separação. No entanto, a união entre chamas gêmeas nem sempre é harmoniosa ou fácil. Na verdade, é frequentemente o oposto. A intensidade da conexão muitas vezes leva ambos os indivíduos a confrontar seus medos mais profundos, suas inseguranças mais arraigadas e suas sombras mais densas. Isso ocorre porque as chamas gêmeas não estão aqui simplesmente para experimentar o amor em sua forma idealizada e romântica. Elas estão aqui para catalisar a evolução uma da outra de maneira radical, frequentemente através de períodos de intensa turbulência, separação e dolorosa reconexão. É através do atrito, do contraste e da fusão alquímica de suas energias que elas podem alcançar seu mais alto potencial espiritual, purificando o ego e alinhando-se com o propósito de sua alma unificada. Uma dinâmica similar, porém geralmente mais comum e menos volátil, existe com o que frequentemente chamamos de almas companheiras ou almas afins, soulmates. Almas companheiras são almas com as quais temos conexões profundas e duradouras que transcendem as vidas individuais. São aquelas pessoas que parecem nos entender de uma forma que poucas outras conseguem, que sentem como se sempre tivessem estado conosco, mesmo que tenhamos acabado de conhecê-las. Almas companheiras podem ser parceiros românticos, mas também podem se manifestar como amigos íntimos, mentores sábios, ou mesmo membros da família, como já exploramos. Nos relacionamentos românticos, as almas companheiras são frequentemente aqueles indivíduos com quem já vivemos muitas vidas, apoiando a evolução um do outro em diferentes formas e contextos. Diferentemente das chamas gêmeas, as uniões de almas companheiras são muitas vezes marcadas por um maior senso de facilidade, conforto e propósito compartilhado, mesmo que também envolvam lições de vida significativas e desafios a serem superados. Esses relacionamentos oferecem a oportunidade de vivenciar as qualidades mais transformadoras do amor: compaixão, empatia, paciência, aceitação e crescimento mútuo.
No entanto, é crucial compreender que nem todos os parceiros românticos são almas companheiras ou chamas gêmeas. Na verdade, muitos de nossos relacionamentos românticos são de natureza predominantemente kármica. Estes não são relacionamentos de facilidade ou harmonia duradoura, mas sim conexões intensas, muitas vezes dolorosas e cíclicas, que são projetadas para nos forçar a confrontar negócios inacabados do passado, dívidas emocionais ou padrões comportamentais que precisam ser resolvidos e transcendidos. Um parceiro kármico pode espelhar feridas não resolvidas de forma muito direta, reativar traumas não curados da infância ou de vidas passadas, ou nos prender a padrões inconscientes de codependência, controle ou vitimização. Por exemplo, uma alma que em uma vida anterior infligiu grande dor ou injustiça a outra pode retornar nesta vida para experimentar o papel da vítima nesse mesmo tipo de dinâmica, permitindo que ambas as partes experimentem o outro lado da moeda e, idealmente, alcancem a cura, o perdão e o equilíbrio energético. Os relacionamentos kármicos são frequentemente caracterizados por um forte senso de inevitabilidade, uma atração magnética quase irresistível, como se estivéssemos fadados a nos encontrar e a repetir certos padrões dolorosos até que a lição seja finalmente aprendida. Eles nunca são sem significado. Mesmo que tragam dor profunda, desilusão ou corações partidos, eles carregam consigo sementes preciosas de autoconhecimento e libertação, se estivermos dispostos a olhar para além da dor e extrair a sabedoria contida na experiência. São, em essência, oportunidades de quitar débitos antigos e de nos libertarmos para formas mais elevadas de amor.